Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, voltando a um dos nossos assuntos prediletos, a novela interminável, Reforma da Previdência, parece uma daquelas novelas mexicanas, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, agora ameaça retirar o texto de pauta por medo de que não seja aprovado. E começa aquele jogo de empurra para procurar um culpado, bode expiatório, né, pelo eventual fracasso da Reforma da Previdência. E aí, o que você acha de tudo isso? Boa noite, Amanda. Olha, eu acho absolutamente lamentável e, mais uma vez, o Rodrigo Maia se comportando como Rodrigo Maia, o que não é absolutamente surpreendente, por mais tautológico e óbvio que isso pareça. Note, ele é presidente da Câmara, é um aliado do presidente Michel Temer e, portanto, a ele cabe, não tem jeito, né? A ele cabe lutar até o fim pela reforma da Previdência, mas ele não quer, essa que é a verdade. E agora está buscando um estratagema para, segundo a mentalidade perturbada de alguns de seus assessores, jogar a responsabilidade da não aprovação nas costas do presidente. Não é? Não, a única coisa sensata a fazer, a única coisa séria a fazer, a única coisa decente a fazer é ir até o fim e votar essa reforma sob o peso, sim, dela ser derrotada. É preciso que nós saibamos quem quer e quem não quer a reforma da Previdência. Reforma da Previdência agora não é armário de gente preguiçosa que não reconhece o buraco das contas públicas. Não é? Ou vamos partir para uma campanha eleitoral sem tocar nesse assunto. A recuperação da economia que está aí, Amanda, que é robusta, sim, desde que você tenha os elementos de continuidade para a economia continuar a crescer, a estabilidade, a confiança. Esse crescimento que está aí é um crescimento, insisto, robusto. É um crescimento que tem, inclusive, uma base no crescimento da indústria. Como sabe qualquer economista, livro base, livro texto de economia, né? O curso de massinha 1 da economia, quando a indústria tem um crescimento substancial, é sinal de que esse crescimento, então, ele é sustentável, ele pode ser sustentável. Agora, sem a reforma da Previdência, obviamente, vamos todos para o brejo. Agora, eu acho lamentável que o Rodrigo Maia tenha esse comportamento, num momento em que a elite, a verdadeira elite brasileira, a elite do serviço público, se une contra a reforma da Previdência, se une em defesa dos privilégios. Eu tenho visto, por exemplo, as manifestações das associações de juízes e mesmo de alguns juízes em defesa do auxílio moradia, por exemplo, que custa 1 bilhão e 600 milhões por ano aos cofres públicos, as desculpas as mais esfarrapadas. Peguemos o príncipe do direito brasileiro, o Sérgio Moro, que tem propriedade e recebe auxílio moradia e disse, não, é que serve como para compensar falta de reajuste, como se auxílio moradia fosse salário. Como é que eu fui da Previdência para o auxílio moradia? O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um assalto organizado ao Estado brasileiro que fabrica o déficit que fabricou, não é? E que nos condena ao atraso. É isso que tem de ser mexido. Isso é muito mais importante e mais caro do que o combate à corrupção. E ao falar isso, não quer dizer que eu esteja endossando a corrupção. Uma banana para essa gente. Não, corrupção de jeito nenhum. O lugar de corrupto é na cadeia. Mas acontece o seguinte, esse não é o principal assalto aos cofres públicos. Não, você que me ouve, me vê, não caia nessa conversa. Não caia nessa conversa. O rombo da Previdência, esses benefícios roubam muito mais o seu dinheiro do que qualquer corrupto. Só que essa gente não vai para a cadeia. Ao contrário, manda outros para a cadeia e ainda posam de moralistas. Uma vergonha, para resumir de novo, o posicionamento do Rodrigo Maia. Por Temer vai ser irrelevante. O Temer chegará ao fim do mandato e acabou. O problema vai ficar para frente para os brasileiros e especialmente para os pobres. Reinaldo, boa noite. Está crescendo aí uma boataria que o Lula vai ser preso na semana do dia 19. Na sua opinião, Reinaldo, isso faz sentido? Boa noite. Boa noite, Boris. Olha, não faz sentido nenhum
se a gente levar a sério o que disseram os desembargadores do TRF4. Pelo menos 2 se manifestaram claramente, o Gebran Neto e o Vitor Laus, o primeiro que votou o relator e o último, dizendo que esgotados todos os recursos naquele tribunal, não é? Então aí sim se executaria a pena. Ora, esse recurso é o embargo de declaração. O embargo de declaração, querido telespectador, é aquela pergunta que o advogado de defesa faz tirando dúvidas sobre o que decidiram os juízes. Para que se entre com o embargo de declaração, é preciso que exista o acórdão. O que é o acórdão? É a sentença redigida, a decisão redigida. Essa decisão nem está pronta ainda. Quando ela ficar pronta, a defesa do Lula tem 2 dias, Boris, para entrar com os embargos de declaração, e a média do tribunal para responder a embargo de declaração é de 1 mês e meio, 2 meses. Portanto, não dá, não bate com esse dia 19. Né? A menos que algum maluco decida pedir prisão preventiva para causar confusão, né? Ou então que o próprio tribunal resolva mais uma vez atuar no regime de exceção e em 3, 4 dias, 5 dias, decidir responder o embargo de declaração e mandar executar a pena do Lula. Não creio que faça isso e seria bom que não fizesse, que os prazos fossem cumpridos conforme a tradição do tribunal. Lembrando sempre que o processo do Lula já é o que andou mais rapidamente ali, né? Não vejo razão para isso. Agora, no momento em que juízes dizem que auxílio moradia serve para corrigir defasagem de salário, Boris, aí a gente um pouco pode esperar qualquer coisa. Quando a gente espera qualquer coisa de juiz, significa que o Poder Judiciário no Brasil virou fonte de insegurança jurídica. E isso significa um caminho rumo ao abismo. Mas na base do ziriguidum, balacobaco e telecoteco. É isso aí. Reinaldo, obrigado, boa noite e até amanhã.